nos ensina a fazer milagres? Não. Eles perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. Sabe o que é, querido? Muitas vezes a gente quer milagre, mas o milagre é o fim. Você está entendendo isso, querido? Então diga para essa pessoa aí: o milagre é o fim. Você está querendo a coisa certa do jeito errado. Os discípulos olharam a vida de Jesus e falaram assim: olha, o resultado da vida dele é sobrenatural. Mas o que ele faz para chegar nisso? Oração. Ele chega para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Jesus diz: vou te ensinar. E a partir da oração, por isso que a igreja começou, o Espírito Santo veio quando eles estavam orando. E depois eles continuaram orando. E depois a igreja não parou mais de orar. Porque a oração é a chave. Diga comigo: a oração é a chave. Não. Diga mais alto: a oração é a chave. Então, o resultado da sua vida hoje, ela reflete o nível que você ora. Acabou. Você está: não, bispo, eu fico muito inconstante. É porque você ora pouco. Não, bispo, porque eu me sinto muito fraco às vezes. Às vezes quanto? A sua vida é resultado de uma vida de oração ou não. Amém, querido? Então quero te convocar para oração aqui. Quarta-feira, 20 horas, nós estaremos aqui orando, buscando mais da presença de Deus sobre a nossa vida. E quinta-feira também, a gente está com a série... Qual é o nome da série mesmo? Perdão. Jornada do Sobrenatural. É tanta coisa na minha cabeça. Jornada do Sobrenatural. Irmão, olha aqui para mim. Não tem. A gente montou tudo para você participar do sobrenatural de Deus. Você vem por oração e na quinta-feira você está no sobrenatural. Não tem jeito, irmão. É tudo um ligado com o outro. Aí você: não, sabe o que é, bispo? Eu não quero vir por oração. Aí só quero vir na quinta. Não adianta, querido, porque a quinta é resultado da quarta. Amém? Então não vem nenhum dos dois. Você está deixando de comer da mesa do Senhor. Simples. E aí essa semana tem algo importante. Essa sexta-feira a gente teve rede de homens. Foi forte aqui o negócio. Quem não veio perdeu. Mas foi forte aqui o negócio. Os homens realmente saíram, pelo amor de Deus. Eu fiz questão de nem transmitir ao vivo. Eu não posso transmitir porque isso aqui é sério demais. Mas foi forte. Agora essa semana tem congresso de mulheres, irmão. Tem mulher aqui? Cadê as mulheres aqui? Meu Deus, as mulheres estão dormindo. Aplaude Jesus aí, mulherada, pelo amor de Deus. Então, congresso de mulheres, dia 21, sábado. Vai ser incrível. Vocês vão sair daqui de manhã. Vai ser um dia todo. Irmão, presta atenção. Pensa o dia inteiro comendo de Jesus. O dia inteiro se alimentando de Jesus. Uma palavra direcionada para a mulher, direcionada para vocês. Vai ser algo incrível. Amém, querido? Por mais que essa semana, escute bem, essa semana você pode passar um perrengue lascado. Porque normalmente é isso que o diabo faz. Ele vai fazer de tudo para tirar você desse ambiente. Mas, escute o que eu vou falar. Diga não para qualquer outra coisa. Diga não. Porque quando surge alguma coisa, justamente nos dias que a gente... Quantas vezes eu já levei gente para o encontro assim? Que, na semana... Querido, quantas vezes, Rafa? Já falo, seta do maligno. Diga não. Ô bispo, mas como assim? Eu falo, fala não. Não, mas é meu trabalho. Fala não, que Deus vai preparar o melhor para você. O dinheiro que você vai receber no dobro na outra semana. Fica tranquilo, querido. Deus vai te prosperar. Agora, essa semana, eu quero que as mulheres entrem em oração. Tem mulher aqui, irmão? Eu estou meio preocupado, que normalmente as mulheres ficam... Cadê as mulheres aqui? Diga amém. Isso. Então, entre em oração, viu, queridos? Porque é uma semana de guerra. Mas no final vai valer a pena. Diga comigo, no final vai valer a pena. Você crê nisso? Aleluia. Então eu já dei todos os avisos aqui. No final nós vamos cear. Hoje é um dia especial, irmão. Quem abriu a Bíblia, diga amém.
Quem está esperando o monitor, diga glória a Deus. Está sem Bíblia, né, irmão? O que você está fazendo sem Bíblia aí? O pessoal se acostumou com o monitor, né? Bom, vamos lá. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. João capítulo 14, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Coloca a mão sobre o seu coração, quero orar por você, querido. Feche os teus olhos. Fixe o seu pensamento no Senhor agora. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Esse é o momento que a tua palavra será ministrada aqui, Senhor. Que toda resistência maligna seja quebrada no nome de Jesus. Toda tentativa de distração seja quebrada em nome de Jesus. E que o Senhor encontre um lugar para plantar esta semente, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tem alguém com o celular aberto, querido, aqui que eu estou ouvindo áudio. Vê se é o seu que está aí, eu estou ouvindo áudio de algum. Por favor, fecha aí, que agora é a hora da palavra de Deus, amém? Mesmo quem está, porque às vezes tem uns irmãos que ficam olhando o que está acontecendo no YouTube, aqui a realidade é aqui, irmão, amém? Por favor. Então preste atenção. O tema da minha mensagem hoje é o pra quê de Jesus. Eu estou ouvindo ainda, é alguma coisa aqui no som, então. Essa seta maligna aqui no meu celular. Dá um pausa nisso aí, pelo amor de Deus. Do nada ele começa. Tá vendo como que é uma seta? Só Jesus. Vamos lá. Estou falando aqui, é o meu celular ainda. Volta para o texto. Deixou no mudo aqui, pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar para o texto. Versículo 3, se você puder, deixa no monitor aí, aberto na sua Bíblia. Eu quero que toda a igreja nós venhamos ler juntos. Versículo 3. Se já está aí na tela, vamos ler todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Preste atenção, querido. Toda a história da humanidade se resume em uma coisa só. Um Deus todo-poderoso que criou céus e terra para uma coisa só. O que, bispo? Relacionamento. Deus criou o planeta Terra, todas as árvores, todos os animais, tudo que aqui existe, por um motivo: se relacionar com o homem. Simples. Todo o evangelho, toda a história, ela se resume nisso. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Deus precisava? Não. Mas Ele queria. Então, em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando céus e terra. Ele cria tudo que existe na terra, tudo que existe no mar. Mas, quando Ele termina de criar tudo isso, Ele vai então criar a sua obra-prima. Qual é a obra-prima? O ser humano. Quando fala-se Adão, no hebraico quer dizer ser humano. Então, quando Deus fala sobre
criar o homem, ele está falando, Adão é o homem, ele está falando, eu vou criar, não é? Ele não está falando de criar um homem e uma mulher. Ele está falando de criação do ser humano. Para quê? Para relacionamento. Então ele diz, eu vou criá-los segundo a minha imagem e semelhança. Eu quero criá-los parecido comigo. Então Deus cria todas as coisas, e a gente sabe disso. Ele cria através da sua palavra. Mas o ser humano, ele põe a mão. O ser humano, ele não só põe a mão para formar o ser humano, mas como também ele põe o sopro dele. Presta atenção, querido. Você é a única criatura, você é a única criação de Deus, você é o único que Deus criou que contém o sopro dele. Você não entendeu, querido? Você é o único de toda a criação que Deus chegou e soprou. Ô bispo, mas como assim eu sou o único? Sim, porque ainda os médicos não conseguiram diagnosticar como uma vida é gerada no útero de uma mãe. Eles sabem o processo, mas eles não sabem o início. Eles não conseguem saber como uma vida é gerada dentro do útero. E isso só tem uma resposta: o sopro de Deus. Só isso. Não tem como explicar como uma pessoa deitada numa maca, que ela morre simplesmente quando o sopro de vida é retirado, quando o sopro de vida sai, e só Deus pode tirar, porque o sopro é dele. Então coloca a mão no teu coração e diga: eu sou a única criação de Deus que tem o sopro dele. Você é a única criação de Deus. Nós somos a única criação de Deus que tem o sopro dele dentro de nós. Pode deixar sem mesmo, o filhão Nicolas. Você é a única criação de Deus que tem o sopro dele no seu interior. Agora, depois de Deus criar tudo, preste bem atenção nisso. Eu comecei a ver e ler Gênesis 2, ele cria todas as coisas e depois de tudo, ele cria Adão. Preste atenção, Deus vai falar algo muito importante aqui. E ele fala assim: eu vou criar o homem para que ele governe sobre todas as coisas, para que ele tenha o domínio sobre todas as coisas. Sabe o que é interessante aqui, querido? Que Deus, e eu entendi isso, Deus preparou toda a terra para o homem. Deus preparou todo o ambiente para o homem. Agora presta atenção, Deus nunca vai te colocar num lugar que Ele não preparou antes. Deus nunca vai te colocar num lugar em que Ele já arrumou tudo antes. Por isso, eu não sei se você não está recebendo isso, você está dormindo. Por isso que Ele preparou primeiro o alimento, primeiro a provisão, para depois Adão vir. Por isso que você não tem que se preocupar com provisão, porque Deus já preparou a provisão antes de você estar onde você está. Oh meu Deus, eu quero liberar essa palavra para alguém aqui hoje. Não se preocupe com provisão, não se preocupe com algo que você precisa, porque tudo que você precisa Deus já preparou antes de te colocar naquela faculdade, naquele trabalho, naquele lugar. Deus já preparou tudo. Adão não precisava procurar comida, porque Deus já tinha feito antes dele nascer. Quando Adão nasce, sabe o que Deus fala para ele? Coma. Olha aqui, querido, você não está entendendo. Deus olhou para Adão e falou: Adão, olha para as árvores, coma. Quem sabia da necessidade do homem que ele tinha para comer? Ele falou: filho, eu sei do que você precisa. Adão não precisou chegar para Deus e falar: estou com fome. Porque o Pai sabe o que você precisa. Antes de você falar, Ele já está preparado. Ele toma, come. Quem fala primeiro é Deus. Você vê Adão falando: estou com fome? Por quê? Porque Deus, Ele fala antes. Ele fala: eu sei que você precisa. Sabe o que Deus está falando para você aqui, querido, hoje?
antes de você pensar o que você precisa, eu já sabia e eu já preparei para você. Deus me enviou aqui hoje à noite com essa palavra. Antes de você ter ideia do que você ia precisar, eu já preparei tudo, porque eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Eu já vi o futuro. Oh meu Deus, Deus está falando isso comigo aqui, querido. E Deus está falando para você, calma, o que você precisa já está pronto. O que você precisa já está. Oh meu Deus, tem alguém aqui para receber essa palavra, pelo amor de Deus? O que você precisa já está pronto. Descansa. Só que o homem peca. Quando vem o pecado, há a quebra de relacionamento. Presta atenção no que eu estou dizendo. O centro do relacionamento de Adão e Deus era pura e simplesmente amor e conhecimento, não necessidade. Muita gente vai à igreja buscar a Deus não por amor, por necessidade. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente vá até Ele buscá-lo por necessidade, porque tudo que a gente precisa Ele já preparou. Tudo que você precisa já está pronto. Agora, quando Adão peca, ele começa a sentir falta das coisas. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele fala é: a gente está sem roupa? Olha aqui para mim, querido. Primeira vez que o homem sente falta de uma coisa é quando ele corta o relacionamento com Deus. Sabe quando uma pessoa se torna uma pessoa murmuradora? Sabe quando uma pessoa sente falta de tudo? Quando ela está afastada de um relacionamento com Deus. Porque enquanto Adão estava junto, ele não sentia falta de nada. A partir do momento que ele se separa, ele começa a sentir falta de tudo. E sabe qual é o seu problema? O nosso problema é que nós sentimos falta, porque a gente está sentindo falta não é de coisas, é de alguém. Presta atenção, querido. O que você realmente precisa não é de coisas e nem de pessoas. É de uma pessoa só. E o nome dela é Jesus Cristo. Antes de preparar, antes de Deus formar, e eu começo a ver aqui Deus fazendo algo muito importante. Deus olhando, eu acredito que a Trindade, os conversando, vamos formar tudo isso primeiro, o que ele precisa para sobreviver. Então Deus olha e fala assim: Adão, come. Olhe para alguém e diga: come. Não, irmão, pelo amor de Deus. Olhe para alguém e diga: come. Comer o quê? Já está pronto, filho. Já está pronto. É só desfrutar. Amém? Agora, é interessante isso que a gente vê no jardim do Éden isso acontecendo. Mas sabe o que é interessante? Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você puder, pode abrir aí. Mateus capítulo 6, versículo 25. O próprio Jesus está falando a mesma coisa. Ele está falando sobre preocupação. Ele está falando, gente, pode abrir o texto bíblico que eu vou ler. Ele está falando: olha, vocês não precisam se preocupar com comida e com bebida. Aí ele fala algo muito importante: quem se preocupa com isso são os pagãos. Irmão, Jesus está chamando de pagão quem busca isso. Você está entendendo? Não sou eu que estou chamando, é o próprio Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Agora eu vou ler o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está simplesmente simplificando o que aconteceu no Éden. Ele está falando assim: olha, Adão não se preocupou com nada.
ele só se preocupava em agradar a Deus e acabou. Adão, ele não plantava para colher, ele colhia para plantar. Deu uma na sua mente? Eu vou te explicar melhor. Ninguém chegou para ele, toma semente para você plantar, para depois nascer, depois para você comer. Não. Ele colheu o que já estava pronto e tirou semente daquilo que ele já tinha comido. Plantar a semente e comer o fruto. Porque com Deus é desse jeito. Então, quando Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino, e eu tive esse entendimento esses dias, na nossa concepção, há uma escala. Primeiro, segundo, terceiro, sim ou não? Na nossa ideia de primeiro lugar, é como se tivesse um pódio. Primeiro, segundo, terceiro. Mas a ideia que Jesus está querendo passar aqui não é essa. Por quê? Quando Jesus fala sobre primeiro lugar para Deus não é de cima para baixo, é de dentro para fora. É do meio para fora. Você está entendendo? É como se ele pegasse um círculo, de primeiro lugar é do centro, é o núcleo. Então, quando Jesus está falando, busque em primeiro lugar, ele está falando assim, tudo, tanto que se você for ver, a terra tem núcleo. E Deus não começou a criar de fora para dentro. É de dentro para fora, querido. O tabernáculo não foi construído de fora para dentro. O tabernáculo foi construído de dentro para fora. Então, Deus está falando, primeiro lugar na sua vida tem que ser o reino de Deus. Mas como assim, bispo? Tudo que passa pelo centro, o centro é o núcleo de onde tudo é gerado. Você está entendendo? É que nem o útero. Ali sai tudo, sai fruto. O que Jesus está querendo dizer? Todos os projetos que saem de você, todo sonho que sair de você, todo plano que sair de você, tem que passar pelo crivo do meu reino. Tem que passar pelo relacionamento. O problema não é você ter sonho, o problema é o seu sonho estar fora do plano de Deus. O problema não é você ter projetos, mas é os seus projetos não estarem no centro do plano de Deus. Deus nunca, não é Deus falando assim, ó, não quero que você pense, eu não quero que você sonhe, eu não quero que... Não, mas o nosso sonho tem que partir de um relacionamento com Deus. Tudo que a gente sonha precisa passar pelo relacionamento. Diga comigo, tudo que eu sonho precisa passar primeiro pelo núcleo, pelo relacionamento com Deus. Eu vou te mostrar isso, que a palavra mesmo diz, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colosso sobre fazer tudo para o Senhor, em tudo que eles fazem, fazer para Deus. Olha o que diz o texto de Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que, versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O texto diz, faça algumas coisas. É algumas coisas que diz o texto? Ou diz, as coisas difíceis. É isso que o texto diz? Ou, façam as coisas fáceis. Não, tudo, diga comigo, tudo. Não, diga mais alto, tudo. Ou seja, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, tudo que vocês forem fazer. O que é tudo, bispo? Pegar o ônibus, ir trabalhar, voltar do trabalho, estar em casa, lavar uma louça, fazer tudo o que vocês fizerem. Faça não para homens, mas faça para Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ei, o centro da sua vida tem que ser o Senhor. O centro da sua vida, você não está trabalhando, e esse é o grande problema de alguns funcionários não entenderem isso. A gente já deu emprego para muita gente. Às vezes as pessoas não crescem, não é porque elas não têm oportunidade, mas é porque elas não sabem aproveitar as que elas têm. Quando você está trabalhando, a própria palavra de Deus diz isso.
Não trabalhe pensando que você está dando dinheiro para um chefe. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque a sua recompensa não vai vir do teu patrão. Vai vir por meio dele. Mas quem vai dar é o Senhor. Você está entendendo, querido? Vai vir por meio dele. Mas eu não consigo. Olhe bem aqui para mim. Pode deixar o que está acontecendo. Olhe bem aqui para mim. Muitas vezes você está fazendo as coisas esperando que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Ei, querido, faça para Deus, que Deus vai dar um jeito das pessoas abrirem as portas para você entrar. Tem alguém aqui recebendo essa palavra? Faça para Deus, faça para Deus. O que eu faço para Deus? Eu faço o meu melhor. Eu entrego o meu melhor para Deus, pelo menos era para ser assim, né? Vamos estar aqui no altar, é entregar o meu melhor para Deus. Eu venho limpar a igreja, eu venho entregar o meu melhor para Deus. Eu venho aqui pregar, eu venho apresentar o meu melhor, não é para vocês, mas é para Deus. Qualquer coisa que você fizer, é isso que Deus está dizendo. Faça como se fosse para mim, porque a recompensa sua não virá de homens, mas vai vir de Deus, querido. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu não posso esperar a minha recompensa de homens. Eu tenho que esperar pelo Senhor. Você não espere de homens, querido. Porque é aí que mora a frustração. É aí que mora a frustração. Quando eu espero que um homem reconheça, não vai. Agora, quando eu faço para Deus, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele vai procurar Esther, para dizer: Esther, vai se apresentar diante do rei, porque senão a gente vai morrer. A Bíblia diz que então Esther vai até o rei, tem um rolo ali, um enrosco, mas ela chega lá diante do rei. Deus usa Esther para trazer salvação para os judeus. Agora olha aqui para mim, a Bíblia diz que o rei não dorme uma noite. Diga comigo: o rei não dormiu. Não, diga mais alto: o rei não dormiu. Agora olha que interessante, Mardoqueu tinha salvado a vida do rei alguns anos atrás. Eu não sei se você vai receber essa palavra. Só que caiu no esquecimento. Só que cai no esquecimento dos homens, mas não de Deus. A Bíblia diz que uma noite o rei não dorme. Aí a Bíblia diz que ele acorda, vai olhar e lê o livro das crônicas. O que é o livro das crônicas, bispo? É o livro que eles escreviam a história. Então ele, ouvindo, e fala assim: olha, o tal de Mardoqueu salvou tua vida uns anos atrás. Ele pergunta assim: a gente já honrou ele? Erga a sua mão, querido, que eu vou liberar uma palavra do Senhor sobre a sua vida aqui. Não importa se foi alguns anos, não importa se foi alguns dias, e nem se foi alguns meses. O que você fez, mas fez diante de Deus, não caiu no esquecimento. Deus pode incomodar o prefeito que for, o governador que for, o encarregado que for, mas Deus pode incomodar para usar ele, para abençoar a tua vida, porque quando eu estou disponível a fazer para Deus, Deus está de braços abertos para honrar a minha vida. E é isso que vai acontecer com algumas pessoas aqui. Deus vai usar o teu patrão para te honrar. Aquilo que caiu no esquecimento dele, Deus vai fazer ele lembrar e vai dizer: honra o meu filho. Pode aplaudir o Senhor, querido. Deus vai fazer isso. Tem alguém que crê nessa palavra? Ei, Deus vai fazer isso. Você fez o certo, Deus vai te fazer lembrar. Deus vai lembrar o patrão. Deus vai lembrar ele. Oh, chora catarabaxere catarabás. Deus vai lembrar ele. Olhe para alguém e diga: Deus vai lembrar ele. Não diga mais alto: Deus vai lembrar ele. Rafa, Deus vai lembrar ele, filho. Você sabe o que eu estou falando. Estou sentindo a presença de Deus aqui, querido.
quando eu faço para Deus, para honrar a Deus, Deus diz, não pode ficar assim, é meu filho. Fica tranquilo, Deus vai honrar. Só faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Olhe para alguém e diga, faça para o Senhor. Não estou fazendo para o patrão, eu não estou fazendo para o funcionário, eu estou fazendo para Deus. Mas é Ele que paga o meu salário. Quem paga teu salário é Deus. Fica tranquilo. Amém? Eu tenho isso comigo. Quem paga o meu salário é o Senhor. Acabou, querido. Eu dependo só dEle. Ah, não, você está dependendo da igreja. Eu não dependo da igreja. Eu dependo do dono da igreja. Amém? O rei falou, não estou dormindo, o que está acontecendo? Então, quando eu me relaciono com Deus, e quando eu ponho Deus no centro do meu relacionamento, e de tudo que eu faço, Deus fala assim, aí sim, Ele me colocou no centro. Primeiro lugar é centro. Diga comigo, primeiro lugar é centro. Então, quem é o centro da sua vida? Muitas vezes as pessoas colocam o centro da vida delas o dinheiro, por isso que elas estão trabalhando por dinheiro. E por isso que elas não conseguem ser supridas. Por quê? Porque está trabalhando por um salário e não está trabalhando para o Senhor. Quando eu trabalho para o Senhor, Ele me honra. Eu não preciso esperar alguém fazer. Deus vai honrar. Então, o que Deus quer de nós, bispo? Que a gente volte a se relacionar com Ele. O bispo, o que Deus quer de nós? Agora eu quero voltar, pode pôr, por favor, para voltar lá. O versículo 3 do texto. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Lembra que o tema da mensagem é o pra quê de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Você pode ler, vamos ler todo mundo junto, versículo 3 de João 14. João 14, versículo 3. Aleluia. João capítulo 14, versículo 3. Vamos lá, bem forte, no 3. Já está aí? Não ainda? Agora, glória a Deus, né? Então vamos lá, 1, 2, 3. E quando eu for... Olha o pra quê de Jesus. Eu ia colocar o tema, pra que isso, Jesus? Né? Mas ia ficar meio... Mas o pra quê de Jesus, qual é o pra quê de Jesus? Para que onde eu esteja, você esteja comigo. Todo o centro do que Jesus fez foi por isso. Eu estou morrendo, eu estou entregando a minha vida, só por uma coisa. Para quê? Para que aonde eu esteja, você esteja comigo. O desejo do coração de Deus, desde o início foi, eu quero que você esteja onde eu estiver. Ei, querido, olha aqui para mim, você pode estar corrompido, e a sua visão pode estar corrompida com as coisas deste mundo, achando que a necessidade é o que está batendo na tua porta, mas não, é o relacionamento de Deus. O que Deus quer é que você se relacione com Ele, que Ele vai suprir a tua necessidade. Quando eu me relaciono com Deus, eu não sinto falta de nada. Agora, quando eu me relaciono com a minha necessidade, eu sinto falta de tudo. Toda vez que você focar na sua necessidade, você nunca vai ser suprido. Agora, quando você foca em Deus e num relacionamento com Ele, você não vai sentir falta de nada. Está sentindo falta de alguma coisa? Só tem um motivo: falta de relacionamento com o Senhor. Paulo diz algo muito claro em Filipenses 3. Quando eu encontrei Jesus, tudo que eu tinha, eu considero como nada. Tudo que eu tinha, eu considero como nada depois que eu encontrei Jesus. Olha aqui para mim, querido. Quando você se relaciona com Deus, as outras coisas perdem o seu valor. Você está entendendo? Porque Deus, e eu acho que o que falta muito para nós na igreja nesses dias é experimentar de um relacionamento genuíno com o Senhor. Que muitos de vocês conhecem o meu Deus, mas você não conhece o seu Deus. Porque além de ser meu Deus, Ele é o seu também. Ele morreu por mim, mas Ele morreu por você. Então você tem que experimentar um relacionamento com Deus. Eu falei aqui semana passada que eu precisava de um milagre na semana.
Falei, Deus, eu não vou fazer nada, não vou correr atrás de ninguém, eu só vou esperar pelo Senhor, porque eu não tenho mais ninguém, é só o Senhor. E outra coisa, Deus, o Senhor que, se responsabiliza. Querido, foi algo incrível, eu vou contar aqui, mas foi incrível o que Deus fez. Deus colocando a mão, e eu vivi esses dias a palavra de Joana, quando a Bíblia fala que ele levantou Joana, aquela que nem pôde, que era completamente como é que se diz? Que ninguém esperava, a improvável, mas ela financiava o reino de Deus. E Deus colocando a mão e movendo o coração de gente que nem está na igreja. Assim, ô bispo, eu estou querendo semear nesse lugar. Você está entendendo, querido? Se você que está aqui dentro não dá valor para a casa que você tem, Deus levanta a gente de fora e olha assim, ó, eu quero plantar uma semente nesse lugar, porque eu estou vendo que é um lugar frutífero. Se você ainda não entendeu isso, querido, muita gente já está entendendo. Fica tranquilo, descansa teu coração. A gente não pressiona ninguém aqui para fazer oferta, dízimo, ninguém, você nunca me viu fazendo isso. Por quê? Porque isso não tem que partir de uma livre e espontânea pressão. Tem que partir de espontaneidade, de coração. E Deus sempre supre. Então agora, quando eu tenho um relacionamento, quando eu digo comigo, quando eu foco em Deus, eu não sinto falta de nada. Agora diga comigo assim, quando eu foco nas coisas, eu sinto falta de tudo. Amém? Agora, você vai focar em quem? Quem você vai focar, querido? Em quem você vai focar? Agora, olha o desejo do coração de Jesus. Já vou terminar aqui. Que vocês estejam onde eu estiver. Isso é lindo, querido. Você não está entendendo. Ele diz, eu vim para cá. E aí, o começo do texto, eu queria ler, mas não vou ler. Mas o começo, o versículo 1 de João 14 é, não se perturbe o coração de vocês. Fica tranquilo. Creia em Deus, creia também em mim. Aí ele diz, na casa de meu pai, a casa do meu pai é uma mansão. Tem muito quarto para vocês. Eu vou lá. Você não está entendendo, irmão. Jesus está preparando o quarto para você. Você está entendendo isso, querido? Perceba o coração de servo de Jesus, ô pastor. Quem trabalha preparando o quarto em hotel? É o nome, né? Camareira. Jesus diz, eu vou preparar para você. Coração de servo, eu estou indo preparar. Por quê? Eu começo a imaginar Jesus pegando a cama. Essa cama aqui é para o meu filho. Ah, não, essa cama aqui é para o William. Essa cama aqui é para o André. A cama está longe. Meu Deus, essa cama é longa. Aleluia. Você está entendendo? Jesus está lá dizendo, eu estou preparando um lugar para você. Olha para alguém e diga assim, Jesus está preparando um lugar para você. Você está entendendo, querido? Isso é mais importante do que dinheiro. Isso é mais importante do que bens. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E o seu foco tem que estar nisso. Jesus está preparando um lugar para mim. Você está preocupado do patrão fazer algo por você, enquanto o mestre está dizendo, eu estou preparando um lugar para você, para que aonde eu estiver, você esteja comigo. Aleluia! Só quem quer viver nesse lugar e morar nesse lugar, aplaude o Senhor aí, pelo amor de Deus. Aleluia! Qual foi o propósito? Eu pergunto aqui, os meninos já estão para terminar já, gente. Qual foi o propósito do tabernáculo? Qual foi, Rafa? Oh, meu Deus, você não está entendendo, querido, o desejo do coração de Deus. Então, eu quero me relacionar com você.
O propósito do tabernáculo é: faça o tabernáculo. Deus falou para Moisés: é o sinal da minha presença no meio do povo. O tabernáculo é um sinal da minha presença. Todo mundo andava assim, ó. A presença de Deus está aqui. O povo passava para lá e para cá. O tabernáculo era no meio. O tabernáculo era no meio. Eles passavam, eles tinham que passar por lá. Eles iam comprar pão. A presença de Deus. Eles iam no mercado. Deus está aqui. O tabernáculo é Deus dizendo: eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui. Oh meu Deus, alguém precisa receber isso aqui, pelo amor de Deus. É Deus, o tabernáculo é Deus falando: eu quero que vocês saibam que eu estou aqui. Eu quero que vocês sintam que eu estou aqui. A Bíblia diz que quando o povo estava passando, eles viam a nuvem que cobria o tabernáculo. Deus está aqui entre nós. Eles tinham esse ambiente, o ambiente da presença. Por isso que Deus falou para eles: eu não quero que vocês se preocupem com nada. Vão para o outro lado. Aí a Bíblia diz que no meio do deserto eles não têm comida. Deus diz: fica tranquilo, se relaciona comigo que eu faço chover comida. O que vocês querem? Eu quero maná, deixa o maná. Ah não, eu quero carne agora, dá carne para eles. O que eles precisam? Quando eu me relaciono com Deus, eu não sinto falta de nada. Quando eu tenho meus olhos para Jesus, eu não sinto falta de mais nada. Por isso que quando Pedro está no monte da transfiguração, ele vê Jesus, Jesus se revela para ele em glória. Aí ele fala assim: mestre, ele esqueceu de família, ele esqueceu de todo mundo. Ele falou: vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar aqui. Porque, querido, quando você está olhando para Jesus, você não consegue olhar mais nada em volta. Quando o seu foco é Jesus, a necessidade não é um problema. Quando o seu foco é Jesus, aquele problema é resolvido. Sabe o que eu aprendi nesses dias? Todo problema se resolve quando eu estou olhando para Jesus. A gente perde tempo se preocupando com coisas que Deus quer resolver. Só que quanto a gente mais olha para Ele, mais Ele cresce. Olhe para alguém e diga: quanto mais você olha para o problema. Não, irmão, diga alto: quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. Amém? Agora diga para ele assim: quanto mais você olha para Deus, quanto mais você olha para Jesus, ele começa a diminuir. Amém? Ô bispo, mas e meu problema? Olhando para Jesus, não tenho tempo de olhar para Ele. Mas bispo, aquilo tem que ser resolvido. Josafá olha, tem um exército. A Bíblia diz que o exército de Senaqueribe está para vir engolir Israel. Presta atenção aqui. Está para vir engolir Israel. Porque o exército deles, da Síria, era infinitamente maior do que o de Israel. Josafá corre para o altar. Por quê? Deus, não importa a quantidade que eles têm. O que importa é o meu relacionamento com o Senhor. Josafá corre para Deus e fala o seguinte: Senhor, ele só fala isso: os meus olhos estão em Ti, Senhor. Sabe o que, quando Josafá fala os meus olhos estão em Ti, sabe o que Deus entende? Ele não está olhando para o problema. Ele nem está se preocupando, ele só está olhando para mim. Senhor, eu não posso resolver isso, mas eu estou olhando para o Senhor.
Senhor, eles são maiores, mas eu continuo olhando para o Senhor. Senhor, eles têm mais armas, mas eu continuo olhando para o Senhor. Senhor, eu não tenho tanta força, mas eu continuo olhando para o Senhor. A Bíblia diz que quando Josafá faz isso, Deus se manifesta no meio do arraial, e Ele mesmo destrói todo o exército da Síria. Por quê? Porque quando eu estou olhando para Deus, eu não preciso me preocupar com o exército alheio, eu não preciso me preocupar com o problema, eu não preciso me preocupar com Golias, porque o meu Deus, oh meu Deus, será que tem alguém que crê no Deus de Israel aqui essa noite? O seu Deus tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode pelejar por você. Tem alguém, presta atenção, vou terminar. Quando o pastor fala isso, quer dizer nada. Nunca termina, né? Já parou para pensar isso? Eu vou terminar. Uns 25 minutos. Eu queria que você estivesse sentindo essa presença aqui. Vamos, ergue suas mãos do jeito que você está. Vai, sente a presença de Deus. Eu estou vendo gente dispersa, irmão, olhando para o irmão que está do lado. Olha para Jesus. Você tá prestando atenção na palavra? Olha para Jesus. Vamos. Desfruta. Mais, Senhor. Mais. Desfruta. Mais. Desfruta. Só quero a Ti, nada mais. Meu Deus. Nada mais, nada além de Ti. Só quero Olha para Jesus. Ti, Olha para Jesus. nada mais. Mais. Nada mais. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Além Olha pra de Ti, só quero a Ti. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Nada mais. Olha para Jesus. Nada mais. Olha para Jesus. Nada além Show. de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada além de Ti, Sua presença só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais. Não sei se você está sentindo essa presença aqui. Nada mais, nada além de Ti. A meta de Jesus é o relacionamento. Quando eu olho para Jesus, eu não sinto falta de nada.